Senhores, sejam bem-vindos ao nosso curso de autoconhecimento focado em negociações, perfeito? Nesse curso nós vamos aprender como usar essa ferramenta extremamente importante no dia a dia. Nós vamos aplicar o autoconhecimento nas nossas negociações diárias. É de suma importância entendermos como isso funciona para que nós tenhamos eficácia no nosso dia a dia. Perfeito? Lembrando a vocês que nós temos um curso também aqui na plataforma de técnicas de negociação. Esse é um curso completo com todas as técnicas de negociação possíveis e imagináveis que se vocês desejam se aprimorar nesse tema, é só procurar, o link vai estar aí na página. Procurem aí que vocês vão achar, deve estar aqui abaixo desse vídeo ou em outros vídeos aqui. Vocês vão encontrar o link aí para esse curso. Um curso extremamente completo de todas as técnicas de negociação possíveis e imagináveis. Perfeito? Então vamos aí iniciar o nosso curso e vamos aprimorar o nosso conhecimento nesse tema de tão grande importância. Autoconhecimento na negociação. A importância do autoconhecimento nas negociações. O autoconhecimento versus negociação. Qual a melhor forma de negociar? Talvez um dos grandes dilemas da atualidade. Como conseguir o que desejamos e ao mesmo tempo satisfazer a necessidade de terceiros? Como lidar com as diferenças e buscar com que todos ganhem com a negociação? Será que a mais difícil negociação não seria com nós mesmos? Será que essa não seria a maior dificuldade, gente? Negociação é uma coisa extremamente complicada. E nós temos uma tendência a negociar sempre, achando que a outra parte tem que perder. Nós somos condicionados no nosso dia a dia, e já desde a nossa infância nós somos condicionados a achar que dentro de uma negociação o outro lado tem que perder. Então eu negocio, eu tenho que vencer isso de alguma forma e o outro lado tem que perder. Nós temos que perder isso um pouquinho, nós temos que imaginar isso de uma forma diferente. Se nós começarmos a aprender e entender que o outro lado tem necessidades também, e se nós entendermos que nós podemos satisfazer as necessidades desse outro lado, satisfazendo as nossas em conjunto, nós vamos entender que nós podemos sair de uma negociação com os dois satisfeitos. Talvez não 100% satisfeitos, mas nós vamos conseguir uma negociação quase que 100% para os dois lados e uma conquista assim tremenda dentro de um processo onde os dois poderiam estar saindo perdendo. Mas para que isso ocorra, você tem que entender que o primeiro passo para que isso ocorra, você tem que entender quais são as suas reais necessidades. Porque por muitas vezes, por incrível que possa parecer, você não entende o que é que você deseja. Ah, professor, mas isso não é verdade. Eu sei o que eu quero. Por muitas vezes você não sabe o que você quer. Às vezes você só quer vencer a pessoa. Às vezes você só quer derrotar a pessoa. Mas você não sabe realmente o que você deseja ou o que você precisa dentro dessa negociação. Você não sabe. E aí o que acontece? Você não consegue entender aonde você quer chegar. O que você realmente precisa dentro de uma negociação. Às vezes os sentimentos te atrapalham. Às vezes um sentimento de vingança, às vezes um sentimento de derrota, às vezes um sentimento de mágoa, te atrapalha dentro de uma negociação futura. E aí isso faz com que você não consiga negociar com esse terceiro. E isso faz com que a negociação fique atravancada e as coisas não andam, e as coisas não caminham, e as coisas não vão, e as coisas não saem do lugar. Eu recebo clientes aqui às vezes que eles tentam por muitos anos negociar, às vezes com parentes, com clientes, com terceiros e não conseguem. E depois de muito tempo
que eles tentam por brigas, às vezes jurídicas, às vezes por anos e anos e anos, e aí depois de algum tempo que eu acabo conversando com as partes, e aí vejo que eles estão brigando não por algo, mas porque eles estão brigando porque gostam da briga, porque um quer ganhar e o outro quer ganhar também. Então, quer dizer, não é pelo objetivo final, mas sim pela vontade de se ganhar do outro. Então temos que começar a pensar, será que o maior adversário dessa briga toda não somos nós mesmos? Será que nós não temos que vencer primeiro esse adversário que seria a nós mesmos? Será? Será que não está na hora de nós começarmos a pensar isso? No nosso dia a dia nós temos que pensar sobre isso. O pior adversário que nós temos, quem seriam os nossos piores adversários? Realizamos negociações diariamente, até mesmo sem perceber, através de comunicação interpessoal, de mão dupla. Neste caso, queremos um acordo entre as partes na busca da satisfação. Pergunte a si mesmo com quem negociei hoje. Certamente obterá uma grande gama de resultados: cônjuges, filhos, no trabalho, com seu chefe, com funcionários, com amigos. Dificilmente você diz que não negociou. Você diz que negociou consigo mesmo. Normalmente você vai falar que negociou com um monte de pessoas, mas você normalmente não vai falar que negociou consigo mesmo. E essa negociação é a mais difícil de todas. A autossabotagem prevalece quase sempre, nos atrapalhando na nossa conquista dos objetivos. Temos em mente que alguém tem que perder a disputa, jamais os dois podem ganhar. Veja bem isso, gente. Sempre temos em mente isso, sempre. Infelizmente, nós somos condicionados desde a nossa infância a isso. Alguém tem que perder sempre numa disputa para que o outro tenha que ganhar. Nós somos condicionados a isso, condicionados, infelizmente. Então nós entramos numa disputa aonde fulano tem que perder para que eu ganhe. Então eu estou numa disputa aqui, eu entrei numa disputa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do dia a dia. Eu tenho um cliente que chega até mim e diz assim, não, eu tenho um ponto comercial, estão tentando me despejar do ponto comercial e eu não pago aluguel porque eu não posso ser despejado porque eu já tenho domínio do ponto comercial, tá? Mas por que não pagar aluguel então e permanecer no ponto comercial? Não, porque eu tenho domínio, a lei me permite isso. Tá, perfeito. Então, mas paga? Não, mas eu gosto, eu quero a briga, eu quero a confusão. Mas por quê? Porque o outro merece que eu faça isso. Ninguém merece nada. Um quer receber o aluguel, o outro quer permanecer no ponto. Por que não satisfazer os dois lados, gente? Então, são situações aonde a mágoa, às vezes, essa, 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 essa mágoa que vem permanecendo por alguns anos, e às vezes as disputas, e às vezes algumas palavras malditas, né? Num determinado momento, causam essa repulsa faz com que as pessoas entrem em uma disputa idiota e essa disputa acaba caindo no sistema judicial e aí acaba gerando todo um conflito e esse conflito acaba gerando uma confusão danada e aí vamos todo mundo para a justiça e aí vamos todo mundo ficar brigando e aí nós temos a noção de que um vai ter que perder, porque se não perder não tem graça. Enquanto se você sentar e pensar por 2 minutos, fala assim, não, vamos sentar, vamos fazer um acordo, eu pago você, a gente faz um acordo, nós parcelamos aqui, nós acertamos ali, eu permaneço no ponto, você recebe seu aluguel, nós acertamos, eu te pago um pouquinho a mais e todo mundo sai satisfeito disso. Um quer receber um aluguel direitinho porque precisa disso para sobrevivência e o outro está ali sobrevivendo das suas vendas e do seu comércio. Então, por que a dificuldade disso? Por que a briga em razão disso? Não, mas sempre tem que existir, um tem que perder para o outro ter que ganhar. Por quê? Faça essa pergunta a você mesmo. Às vezes as disputas dentro de casa mesmo, né?
Ah, porque eu não vou fazer tal coisa, porque senão eu dou o braço a torcer, sei lá, para minha esposa, para o meu marido. Por que não? Né? Por que não? Às vezes ir no shopping, você odeia ir no shopping. Por que não vai no shopping com sua esposa, por exemplo? E um dia ela vai com você num outro local que você goste, né? Por que não abrir mão de alguma coisa em detrimento de outra mais tarde? Mas não, a briga continua e o desgaste prevalece. Então você tem que entender que as disputas acontecem por quê? Porque as pessoas elas acabam tendo em mente que um tem que perder. E às vezes não é isso. Se os dois ganham e às vezes não precisa ganhar 100%, isso já passa a ser de grande valia. Que os dois tenham ganhos, não precisa ser de 100, mas que os dois tenham ganhos, já vai ser de excelente validade para os dois. Os dois já vão estar aí dentro de um contexto bem melhor. Né? Para que guerra se você consegue fazer com que as coisas consigam andar em harmonia? Né? Isso são negociações diárias. Todo dia tem essas confusões. Por quê? Porque as pessoas acham que um tem que perder sempre. Então pensem nisso. Antes de qualquer guerra, pensem nessa situação. Não é sempre existem os extremos. Ah, eu sempre baixo também e sempre o outro ganha. Não, não é assim. As pessoas têm que entrar num acordo. É por isso que se chama negociação. E não sempre baixar a cabeça. Não é esse o processo. É por isso que se chama negociação. Na negociação os dois têm que ganhar, não um perder. Perfeito? Não importa o tipo de conflito, negociações empresariais ou meras disputas infantis, todos querem ver uma das partes ganhar. É sempre assim. Somos tão condicionados a essa situação que até mesmo quando somos solidários, lá no fundo desconfiamos que se não estamos sendo lesados de alguma forma. Toda essa mentalidade está baseada em uma possível falta que algo possa vir fazer. Ou seja, não posso ficar sem, mesmo que eu tire do outro. Podemos chamar isso do medo da escassez. Quando isto ocorre, normalmente os dois saem perdendo. Antes de influenciar o outro, temos que aprender a nos influenciar primeiro. Se assim conseguirmos, nossos oponentes serão nossos aliados. Você é seu maior aliado. Gente, é interessante. Essa frase aqui em cima, ela é bem interessante. Até mesmo quando você faz uma doação, às vezes, você faz uma doação cismado. Você fala assim, não, estou doando dinheiro para essa instituição X, né? Mas, puxa, será que essa instituição ela realmente existe? Será que realmente ela vai usar meu dinheiro para ajudar aquela pessoa? Será que realmente vai acontecer? Será que realmente ela não está pegando meu dinheiro e usando para uma finalidade escusa, por exemplo? Não é complicado. Tudo isso nós seres humanos temos esse medo da escassez sempre. E nós justificamos sempre isso de uma forma com que nós justificamos esse medo da escassez sempre com esse sentimento de que nós temos que ganhar sempre na frente dos outros. Né? Ah, fulano vai perder porque eu vou ganhar porque eu não posso ficar sem. E eu posso passar até em cima de fulano porque eu não estou nem aí, eu não posso ficar sem. Eu não posso ficar sem de forma alguma. Esse medo da escassez, na verdade, ele é até um princípio, até de certa forma, ele é meio. Faz parte de nós, né? Como seres humanos, né? É o medo da fome, é o medo de não ter com o que sobreviver, né? Ele é intrínseco do ser humano. Mas, de todas as formas possíveis e imagináveis, nós temos que entender que existem situações X e situações Y. Então nós temos que entender que não é necessário que todo mundo perca
para que eu ganhe. Então fulano pode ganhar também, eu posso ganhar também, e dentro de uma negociação nós podemos sair os dois aí bem desse contexto. Então eu analiso lá o meu oponente, vamos chamar de oponente, e vejo o que o meu oponente está desejando dentro dessa negociação. Então meu oponente deseja isso. Eu analiso o meu oponente e vejo o que ele está querendo ganhar com isso. Eu analiso a minha situação e vejo o que eu estou querendo ganhar com isso. Vejo o que é que eu posso ceder, o que é que eu posso ceder para que ele ganhe também com isso. E aí eu posso chegar num consenso dentro dessa negociação. É assim que nós temos que pensar quando nós negociamos. E não o que eu posso fazer para que o meu oponente perca tudo. Se eu for fazer assim, então de que forma que eu vou acabar essa negociação? Eu vou dilacerá-lo e acabar com ele de todas as formas possíveis e vou sair por cima da carne seca, como dizem, né, no linguajar popular? Não. Negociar não é assim, gente. A não ser as grandes corporações que massacram os seus pequenininhos, né? Como grandes produtores, por exemplo, massacram os pequenos produtores e não sobra absolutamente nada, né? De grandes empresários massacrando pequenos empresários. Por quê? Porque não tem como competir, né? Mas aí o que vai se fazer? Aí os pequenos empresários têm que se reinventar, fazer produtos diferenciados para se manter no mercado, porque não tem maquinários, não tem condição de ter uma produção do tamanho de grandes, né? Então tudo na vida são as reinvenções, é se reinventar. Então ali não é uma questão de negociação, é uma questão de poderio. Aí fica mais difícil. Mas quando você está negociando, às vezes, com situações naturais do dia a dia ou situações até mesmo temerosas, você tem que ver o que a pessoa necessita e o que você necessita. Tirar o sentimento dessa equação e ver o que é possível ser feito. Porque se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir alcançar absolutamente nada. Fica difícil. Então, dentro desse contexto, é o que nós temos que pensar. Como fazer para que essa negociação dê certo? Como? Porque o que é o objetivo de toda negociação é chegar a um consenso. Se for para chegar na briga você já tem. Então, quer dizer, não é isso que você deseja. Porque a confusão, a briga e o conflito você já tem. Então, para que eu quero mais briga, mais conflito e mais encrenca? Eu não quero mais isso. Eu quero chegar no final disso. Mas para chegar ao final disso eu tenho que destruir o meu oponente? Não. Não tem essa necessidade. Veja o que o seu oponente deseja. Veja o que vocês podem chegar num consenso. E veja como chegar num sim para todo mundo aí. Né? Para que todo mundo chegue a um objetivo final. Perfeito? Então comece a analisar as situações dessa forma. O que lhe impede de alcançar algo? Você dirá que são seus adversários, ou talvez você mesmo. Vamos pensar de forma macro, ou seja, abrangente. Que tal iniciarmos com você analisando a si mesmo? Que tal você dar uma analisada em você mesmo? Qual o seu papel em sua vida? Saiba que você é seu maior adversário nessa busca por esse êxito que você tanto almeja. Negocie com você mesmo, como se tratasse de uma negociação com terceiros. Não faça julgamentos internos, mas observe com empatia, atenção às suas necessidades. Se observe com empatia, observe a si mesmo com empatia. Faça isso como faria com um terceiro em sua mesa de negociação. Não jogue a culpa nos outros, como sempre faz. Seja responsável pela sua vida, pelas suas atitudes. Assuma um compromisso consigo mesmo, de que irá se comprometer com seus objetivos e satisfazer suas necessidades. Isso independe de terceiros, tá, gente? Se comprometa com o que você deseja.
Não importa que você acredite que o mundo está contra você, nenhuma opinião ou ação de terceiros deverá importar. Você normalmente acha que as pessoas estão contra você. Esqueça essas coisas. O mundo não está contra você. Esqueça esse medo da escassez. Mude sua forma de ver a vida. Crie uma fonte de satisfação pessoal, tá, gente? Algo que lhe dê forças, independente de qualquer fato. Cuide de seus interesses. A vida é sua maior dádiva e ela está contigo. Não trate como se a vida fosse hostil contra você, tá, gente? O que atrapalha muito, o que nos atrapalha muito nas negociações, nós achamos que a vida está contra a gente, que a vida é hostil. Deus nos deu a maior dádiva do universo, que é a vida. E nós achamos que a vida está contra a gente, que todo mundo está contra a gente, que o universo está contra a gente, que o mundo está colocando o olho gordo contra a gente, que fulano não gosta de mim, que meu chefe não gosta de mim, que nossas coisas não dão certo para mim, que dão certo para todo mundo, mas não dá para mim. Para com isso. Larga a mão, isso é uma autossabotagem. Pare com isso. Trate de você. O autoconhecimento está de tratar você de uma forma boa. Tudo na vida tem uma solução. Só não tem a solução para a morte. Então tá tudo muito bom. Ah, mas tá tudo uma porcaria, eu tô sem dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho emprego, eu não tô conseguindo. Lógico que tá tudo muito bom, filho. Eu queria ver, a situação passa a ser ruim a partir do momento que você está doente, que você está numa situação ruim de saúde, ou que você está prestes a conhecer o Criador. Aí tá ruim. Caso contrário, meu irmão, não tá ruim. Sabe? Para tudo tem uma solução. Dá-se um jeito. Então não faça autossabotagem. A autossabotagem acaba com tudo. A vida não é hostil. Nós a tratamos de uma forma hostil. Então largue mão disso. Esqueça ressentimentos, esqueça toda essa parte ruim da vida. Quem gosta de passado é museu. Ah, meu passado foi ruim, que beleza. Use-o como uma parte boa, sabe? Como experiência. Toque a vida para frente, vamos embora. E quando nós falamos de negociação, seu passado é bom. Por mais que tenha sido uma tragédia, beleza, toca a vida para frente. Você fez tanta caca, nossa, maravilha, já aprendeu como não fazer de novo. Vamos tocar a vida para frente. Então esqueça ressentimentos, esqueça essas coisas loucas. Esqueça ressentimentos que ficaram no passado, sabe? E perca o medo do futuro. As pessoas têm um medo do futuro terrível. O que importa é agora, é o presente, é agora, é o que você está fazendo agora. Então tente viver agora. Não ataque os terceiros, mas sim os surpreenda com a compreensão, por mais difícil que sejam tais indivíduos. Saiba se doar antes de receber, ajude para ser ajudado. A vida é uma relação de causa e efeito, somente assim todos terão algo a ganhar na negociação, gente. A vida é uma relação de causa e efeito. Isso é muito legal. Então, tudo na vida é uma relação de causa e efeito. Então, se eu estou aqui me doando a você, eu estou recebendo a doação que eu estou dando. Então, tudo é isso. Se eu estou dando à vida coisas ruins, eu estou tomando coisas ruins. Então, conheça a si mesmo, veja, se policie de alguma forma e não faça coisas ruins. Né, para que você não receba coisas ruins de volta. É aquela velha frase do plantio, né? Você planta, você colhe. Então faça coisas legais, sabe? Então tente se conhecer, conheça seus limites, os seus defeitos, as suas virtudes e tente corrigir da melhor forma possível os seus defeitos e exaltar as suas virtudes da melhor forma possível. Né? Tenha em mente que a vida não é hostil, que a vida
ela é muito boa. Por quê? Porque é uma dádiva e faça dela o melhor possível. Não fique remoendo o seu passado, não tenha medo do seu futuro e viva o teu presente. Por pior que ele possa parecer, é a tua vida, meu irmão. Corra atrás, faça o melhor que você puder. Perfeito? Deu para entender até aí? Então, tudo isso é o autoconhecimento, é o processo do autoconhecimento. O processo do autoconhecimento passa por assumir atitudes incondicionais de aceitação e respeito. Num primeiro momento consigo mesmo, depois com a sua vida e finalmente com os outros que partilham de sua caminhada. Esta junção fará com que você obtenha êxito em suas batalhas. Deu para entender, gente? Em resumo, respeite a si mesmo, respeite a vida e respeite os outros. Todas as técnicas de negociação existentes, e lembre-se aí, normalmente, né, que eu tenho aí o curso que nós já falamos. Não pense que, apesar de obter esses conhecimentos, que a batalha será fácil, tá, gente? Somos seres criados para reagir a situações e para tal nós julgamos e julgamos e julgamos e julgamos. Sempre vamos julgar as pessoas e culparmos os terceiros. E sempre vamos temer a escassez. Entenda que, ao mesmo tempo que todas as dificuldades que nós vamos encontrar, nós vamos nos impor, somos capazes de superá-las. Nós impomos as dificuldades a nós mesmos, mas não somos capazes de superá-las através do aprendizado, da dedicação e de atitudes diferenciadas, sobretudo se nós mudarmos os nossos comportamentos. Pensem nisso, tá, gente? Então, essa frase aqui é muito interessante. Respeite a si mesmo, respeite a vida e respeite aos outros. Isso é autoconhecimento. Quando você entender isso, você não vai mais se auto-sabotar. A autossabotagem, antes de qualquer negociação, lembre-se o que dissemos até aqui. Somente assim você poderá anular a autossabotagem. A cada novo dia temos a oportunidade de aprender mais e mais. Treine todos os dias para evitar cair nos mesmos erros. Se assim o fizer, certamente muitos conflitos desnecessários serão evitados e facilitará as negociações do dia a dia. Proponho aqui uma nova forma de se relacionar com qualquer pessoa, um novo estilo de vida. Parem de se auto-sabotar, gente, parem. A autossabotagem é simplesmente o fim do fim do fim do fim. E nós fazemos isso todos os dias, todos os dias. Como é que eu faço isso todos os dias? Quando você tem uma chance de melhorar em algum aspecto, você não faz. Olha, eu tenho a chance de me desenvolver em alguma coisa. Você fica lá assistindo televisão e você não vai lá fazer o curso, por exemplo, que é um curso gratuito. Ah, não vou assistir série da Netflix. Então vou assistir a série. Por que não vai fazer o maldito do curso que é gratuito? Eu tenho vários cursos gratuitos que eu faço aqui, pessoal. Né? As pessoas não assistem. Não assistem. Ah, coisa de graça não funciona. Não funciona. Não vou assistir. Né? É a autossabotagem. As pessoas não querem desenvolver, não querem funcionar, não querem melhorar. É a maldita da autossabotagem. É a maldita autossabotagem. E por muitas vezes os sentimentos nos atrapalham no nosso dia a dia e nas nossas negociações. Vou dar um exemplo para vocês. Um estudo de caso. Vamos a um estudo de caso aqui. Esse estudo de caso, como vocês sabem, eu sou advogado. Hoje sou advogado, sou formado em administração de empresas, sou gestor há muitos anos de recursos humanos e tudo mais. E aqui foi um estudo de caso de um dos meus clientes, que eu vou chamar aqui de Seu João. É um estudo fictício, tá? Eu vou colocar o nome dele aqui de Seu João fictício, não um estudo fictício, né? O Seu João, ele veio me procurar aqui, que ele estava numa batalha familiar enorme.
discutindo bens aí deixado por uma herança familiar. Isso é caso comum na justiça, que normalmente nós temos encrencas e discussões familiares enormes aqui, né? Muita confusão. Bom, um dos descendentes do seu João veio me procurar para resolver aí essa questão. Eu marquei um dia e um horário e aí fui conversar lá com o seu João para ver o que é que estava acontecendo aí, qual era a encrenca que estava acontecendo. E aí, depois de muita conversa, eu vi que o seu João estava chateado, sentindo desrespeitado e maltratado pelos demais herdeiros, e ele não conseguia resolver essa contenda aí de uma divisão de bens que estava acontecendo. Percebi por vários momentos que ele estava com muita raiva, mas raiva mesmo, né? E aí, né, que ele queria casas, terrenos, e questionei novamente o seu João, né? Para ver, né, o que ele queria, na verdade. E aí eu fui questionando o seu João e vendo o que é que ele desejava e perguntei ao seu João, o que é que o senhor deseja, seu João? Isso já estava há anos brigando, tá, gente, na justiça. Os herdeiros se reuniam e eles faziam minutas dessas reuniões e eles se reuniam novamente e faziam minutas novamente e nenhum acordo se chegava, não se chegava, um acordo. E aí eu falei para ele, senhor João, por favor, me diga o que é que o senhor deseja. Ele falou, olha, eu quero terreno X, eu quero a casa Y, eu quero terreno X, eu quero aquela casinha ali, eu quero aquela coisinha ali, tá. Mas por que o senhor deseja exatamente esses bens? Ele falou, olha, porque esse aqui pertencia à minha mãe, aquele ali pertencia ao meu pai, e eu tenho um sentimento todo especial por esse. Tá. E por que as pessoas não querem dar para o senhor essas coisas aqui? Olha, porque esse daqui a minha irmã construiu aqui, construiu ali e já tem construções ali que eu não tenho como fazer. E ela não vai me dar porque ela não quer me dar e aí eu quero aquele lá para mim. Tá. Então quer dizer que não era uma questão de uma divisão em dinheiro, era uma questão sentimental que ele tinha com relação aos bens. E não uma divisão monetária. A divisão monetária era muito fácil de se chegar, mas era uma divisão sentimental, aonde os irmãos não chegavam a um consenso. Por quê? Porque existia um sentimento com relação aos bens, e aí existia toda uma briga com relação a isso. Por quê? Porque os irmãos já tinham feito uma divisão onde já existiam bens colocados nesses bens que ele desejava. Então ficava difícil fazer a divisão do jeito que ele queria. E aí eu fiz uma seguinte pergunta a ele. Eu falei, senhor João, quantos anos o senhor está? Ele já estava numa idade avançada. Eu falei, senhor João, o que o senhor prefere hoje? Uma paz para que o senhor tenha aí um final de vida mais tranquilo, sem ter desgaste como o senhor está tendo. O senhor está tendo quase um ataque cardíaco. O senhor não acha melhor ter uma vida mais tranquila, um final de vida mais tranquilo? O senhor está monetariamente tranquilo? Do que o senhor ficar brigando por causa dessas confusões todas? O senhor não acha melhor deixar esse sentimento de lado? Chegar a um acordo com relação a isso? Deixar isso de lado, porque o que está pegando aqui é o sentimento, não é a parte financeira. Financeiramente, nós podemos fazer essa divisão aqui assim, assado, e o senhor fica bem, não vai ter nenhum problema com relação ao senhor. Eu sei que o senhor tem um sentimento com relação à casa e tudo mais, mas já existem construções feitas lá. Então, quer dizer, o senhor não tem como bancar essas construções. Então, não é melhor o senhor ter paz do que o senhor ficar brigando? Aí ele pensou, olhou para mim e falou assim, é verdade, né? Eu falei, não estou aqui para falar que o senhor vai morrer amanhã, não é essa a ideia. Mas pensa bem, o senhor vai ter aí mais, sei lá, 20 anos, 30 anos de vida aí, com uma vida saudável, né? De paz. Ou o senhor prefere encrenca, 30 anos de vida de encrenca, que talvez reduza aí para o senhor para 15, só arrumando confusão? Não é melhor o senhor ter 30 anos de paz, sua tranquilidade, o senhor vai viajar, fica tranquilo e ter uma vida sossegada? Não é melhor? É.
E às vezes o senhor tem uma condição financeira melhor, o senhor ter dias de paz tranquilos, às vezes uma velhice mais tranquila, às vezes até se o senhor necessitar aí de uma, sei lá, de uma assistência médica interessante aí para o final de vida, o senhor vai ter. Não é isso? Não seria melhor? Ele falou, é verdade. Eu falei, então, vamos entrar num acordo assim? Às vezes o senhor consegue uma compensação financeira melhor e o senhor tem uma vida tranquila no final. Ele falou, é verdade. Eu falei, então, vamos fazer assim? Ele falou, vamos. Fui lá nos herdeiros, falei, olha, ele faz assim, vocês fazem? Fazemos. Falei, então, vamos acabar com essa briga? Vamos. Fizemos a documentação, acertamos, o senhor João aceitou. Mesmo assim, ele ficou chateado, porque ele queria. Eu falei, senhor João, tanto o pai do senhor, os pais do senhor, não vão ficar magoados do senhor não ter feito o que eles desejavam, mas o senhor vai ter uma velhice tranquila. A esposa do senhor vai ter uma velhice tranquila, o senhor vai ter uma velhice tranquila, os filhos do senhor vão ter uma velhice tranquila, o senhor não vai ficar brigando mais com a família. Eu acho que os pais do senhor iriam preferir que o senhor tivesse uma velhice tranquila e a família não brigasse do que ficar brigando por causa de bens. Ele falou, é verdade. Eu falei, então, chegamos a um consenso e um acordo final. Mas nós só chegamos a esse consenso, a esse acordo final, por quê? Porque deixamos os sentimentos de lado. Quando ele entendeu o que ele realmente necessitava, o autoconhecimento, o que ele realmente necessitava para o final da vida dele, ele chegou ao consenso do que ele podia abrir mão também, pela necessidade dos outros, dos terceiros que estavam na negociação. Vocês conseguiram entender, gente? Então, o que nós estamos falando desde o começo da aula. Então, o Sr. João entendeu o que é que ele realmente necessitava, deixou os sentimentos de lado, entendeu o que os outros herdeiros também necessitavam, que era também aquela parte ali que era a necessidade dos outros também, né? Ele teve vantagens dentro disso, deixou os sentimentos de lado, os outros tiveram também as suas necessidades sanadas, tiveram que abrir mão também de alguma coisa, e os dois lados ganharam com essa história. E ganharam também de não estarem mais em guerra. Uma guerra que já perdurava aí há pelo menos 10 anos. Para que ficar brigando há 10 anos, gente? Por sentimentos. Porque ninguém chegou e pensou, olha, vamos ficar brigando por isso. Por quê? Se os dois lados têm a ganhar se desistir dessa briga. Deu para entender, gente? Então, autoconhecimento é isso. É você parar, pensar, analisar e ver qual é a sua situação. Quais são suas necessidades? Quais são as suas reais necessidades? Deixa o sentimento de lado. Pega uma caixinha lá, coloca mágoa, sentimentos, promessas que vocês fizeram, guarde ali numa caixinha, né? E vai lá e vê quais as reais necessidades que eu tenho hoje no meu presente. Perfeito. Quais as necessidades que o meu oponente está tendo também nesse momento. Perfeito. Vamos tentar negociar agora. Vamos sentar e negociar. É isso. Deu para entender, gente? É isso. Parece simples, mas não é. É complicado. Mas eu espero que eu tenha conseguido, através desse exemplo aqui do Sr. João fictício, que eu tenha conseguido explicar para vocês o que eu, sei lá, exemplificar o que eu tentei mostrar para vocês desde o começo da aula. Esse autoconhecimento aplicado na negociação, ele serve para que você deixe de lado, talvez sentimentos, talvez convicções, talvez crenças, talvez condicionamentos, para que você consiga negociar. Perfeito? E aí você consegue chegar às suas reais necessidades. E aí você consegue chegar a um patamar de negociação aceitável, onde os dois lados vão conseguir chegar a um consenso geral. Perfeito? Beleza, gente. Então acho que para uma primeira aula tá bom. Fechamos aqui por hoje e eu espero vocês aí na segunda aula, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Um abraço.